Ok, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos resolver uma questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ok? Uma questão sobre equilíbrio de um corpo ou simplesmente equilíbrio de um ponto material. Então, se você tem dúvida nesse tipo de questão, acompanhe a resolução até o final. Uma corda de peso desprezível passa por duas roldanas B e D, conforme a figura a seguir. Uma das extremidades é presa em A, em C é suspenso um corpo de peso P e em E é aplicada uma força F de 200 newtons. As roldanas não têm atrito. A partir desses dados, assinale o que for correto. O peso do corpo P é 300 newtons, então você vai considerar, a partir dessa situação, você vai considerar o que é correto dentro dessa questão. Então, analise comigo o problema. Nós temos esse corpo P, certo? Nesse ponto aqui, então a gente tem o peso para baixo e temos essa força de tração aqui nessa corda, certo? Que é a mesma força F, tá bom? Então nós vamos chamar essa força aqui de F, que é a força que se estende por toda essa corda. E temos essa força aqui aplicada nessa corda para esse lado, que é a força de tensão que está presa aqui no ponto A, força de tensão aplicada à corda que se estende por toda ela. Então nós vamos chamar essa força aqui simplesmente de T. Agora nós vamos analisar a trigonometria do sistema. Aí você pode perguntar, como assim, Ranieri? É importante, ó, verifique que aqui você tem um ângulo de 30 graus, aqui um ângulo de 90 e aqui você tem um triângulo. Vou reproduzir esse triângulo aqui, ó. Bom, então se esse ângulo aqui é 30 graus e esse é 90, esse ângulo aqui só pode ser 60 graus. Então você tem aqui um ângulo de 60 graus. Observe que a metade de uma circunferência é 180 graus, então você tem aqui 60 mais 90, então esse ângulo aqui ele é de 30 graus. Por quê? Porque para resolver problemas de equilíbrio de um ponto material, eu tenho que isolar o meu corpo em um determinado ponto. Então vamos supor que esse corpo aqui ele seja isolado nesse ponto aqui. E nós temos um sistema de coordenadas cartesiana que passa por esse ponto P. Coordenada X e coordenada Y e coordenada X, ok? Agora vamos entender o comportamento das forças. É importante, no momento de você traçar o seu sistema de coordenadas cartesiana, você escolher um ponto de equilíbrio adequado, ok? Então você tem aqui esse ponto de equilíbrio aqui, que é P, tá bom? Que é a força peso para baixo, que eu ainda não tenho o valor dela. Você tem essa força F, que forma um ângulo de 30 graus com a normal. Essa força F eu sei quanto é que ela vale, certo? Na questão diz, ó, que é 200 newtons. E temos essa força T, certo? Que é 60 graus. Forma um ângulo de 60 graus aqui com a coordenada X, tá bom? Feito isso, nós vamos agora decompor nossas forças em coordenadas cartesianas. Como é que é feito isso? Eu vou decompor essa força F em duas coordenadas, uma X e outra Y, certo? Pronto, aqui é a decomposição dela. Essa coordenada X, ela vale F vezes o cosseno do ângulo de 30 graus.
E essa coordenada aqui, essa coordenada y, ela vale F vezes o seno do ângulo de 30 graus, tá bom? Essa força T também vai ser decomposta. Então, você tem aqui na coordenada x, T vezes o cosseno de 60 graus. E você tem aqui essa outra força, que nós vamos chamar de T, certo? Vou colocar aqui T vezes o seno de 60 graus. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou montar as minhas equações da dinâmica ou da mecânica, na verdade, ok? Baseado em quê? Baseado nas leis de Newton. Então, nós temos a somatória das forças na direção x, que vale simplesmente F vezes o cosseno de 30 graus, menos T, vou colocar logo menos aqui, certo? T vezes o cosseno de 60 graus, isso aqui é igual a 0. Ranieri, por que menos? Verifique que essa força F cosseno está para a direita e T cosseno de 60 está para a esquerda. Então, elas possuem sentidos opostos. Se elas possuem sentidos opostos, então automaticamente o sinal será diferente, tá bom? Então, nós temos agora, reescrevendo essa equação, que F cosseno de 30 graus, ela é igual, passando esse termo para o outro lado, a T vezes o cosseno de 60 graus, tá bom? E eu vou chamar isso aqui de equação 1. Vou dizer que isso aqui é minha equação 1. Agora eu vou pegar a somatória das forças na direção y e verificar que elas são F vezes o seno de 30 graus, que é justamente essa força aqui, ó, mais T seno de 60, T vezes o seno de 60, menos o peso. Tudo isso é igual a 0. Então, vou reescrever F vezes o seno de 30 mais T vezes o seno de 60 igual a P, certo? Eu passo o P para o outro lado, então ele muda o sinal, tá bom? Então, nós vamos continuar resolvendo o nosso problema. E eu vou chamar isso aqui de equação 2, certo? Agora, veja o que é que a gente vai fazer. A gente vai resolver a equação 1 para encontrar aqui, ó, essa força de tração, certo? Então, vamos aqui resolver a equação 1. Vamos pegar a equação 1 e vamos substituir os valores aqui, tá bom? Então, nós temos F, que é 200, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí você diz assim, Ranieri, o problema não deu. Veja que esses ângulos são chamados ângulos notáveis, ok? Então, a raiz de, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui igual a T vezes o cosseno de 60, e o cosseno de 60 é 1/2, tá bom? Então, eu posso dividir esse 2 com esse 2, certo? E resolver o meu problema encontrando T igual a 200 raiz de 3. Olha aí como é simples. Newton.
Então pronto, já resolvi a primeira parte do meu problema, certo? Agora eu vou dar continuidade, só que eu vou substituir esse valor aqui, ó, na equação 2, certo? E como é minha equação 2, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e substituir os valores que eu tenho, tá bom? Como, por exemplo, a força F, que é 200, o seno de 30 graus, que é 1/2, certo? Mais a força T, que é 200 raiz de 3, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a P, certo? Então, agora nós temos 200 dividido por 2, que dá 100. Melhorar aqui a estética desse 100, que ficou muito feio. Tá bom? Então, nós temos aqui 200 por 2, que dá 100. Mais 200 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, esse processo aqui é bem simples, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, certo? Fica raiz de 3 ao quadrado, dá 3. E esse processo matemático aqui é muito simples, ó. 3 ao quadrado é simplesmente... Vou fazer aqui bem rapidinho. Às vezes você não entende esse processo matemático, é importante. 3, raiz de 3 é o mesmo que como se tivesse o 2. Certo? É o mesmo que ser 3 elevado a 1/2. Certo? Vezes raiz de 3, que é 3 elevado a 1/2. Então, aqui você tem uma multiplicação de potência de mesma base. Lembre aí o que é que você faz. Você repete a base, que é 3, e soma os expoentes. 1/2 mais 1/2 dá 1. Então, 3 elevado a 1 é 3, certo? Então, aqui você tem 3 como resultado. Então, você vai ter, ó, eu posso dividir logo esse 200 por 2, que fica 100 vezes 3 igual a P. 100 mais 100 vezes 3 é o mesmo que 100 mais 300, tá bom? Esse valor aqui, ó, 100 vezes 3 é 300, esse termo. Então, você tem 100 mais 300, você tem 400, que é igual a P, logo P é igual a 400 newtons. Ok? Então, pronto, a gente encontrou dois valores importantes. A tensão na corda que está fixa e o peso do corpo, que é 400 newtons. Com esses resultados, a gente já pode indicar aqui a opção correta, tá bom? Então, veja. O peso do corpo é 300 newtons? Não, é errado. O corpo pesa 400 newtons. A força de tração exercida pela corda fixa é de 200 raiz de 3 sobre 3? Não, ela é de 200 raiz de 3. O peso do corpo é 400 newtons? Certo. A força de tração exercida pela corda fixa é de 200 raiz de 3? Certo. O peso do corpo e a força de tração desconhecida valem, respectivamente, 500 e 300 newtons? Errado, valem, respectivamente, 400 e raiz de 3 sobre 2. Então, veja que você tem aqui, ó, como opções corretas, o item 4, certo? Vou colocar aqui, ó, são corretos o 4 e o 8. Quanto é 4 mais 8? 12. Então, a soma das opções corretas é 12, ok?
Galerinha, por aqui a gente fica no vídeo, certo? Mandar um joinha aí para o Vanderlei, certo? Do 2º ano informática aí da Escola Francisca Nelito Carneiro Albuquerque, que foi quem fez a solicitação do vídeo, certo? Se você que está me assistindo aí necessitar da resolução de alguma questão de física, de algum vestibular, você deixa aqui nos comentários que eu vou estar disponibilizando para você, tá bom? No mais, essa questão ela é uma questão idêntica à questão 5 do caderno de atividades dos meus alunos, ok? Então vocês podem estar comparando aí as duas questões. No mais é isso, desde já agradeço a todos. Se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal e deixe o seu joinha. É super importante que você deixe o seu like para o YouTube reconhecer que o conteúdo é interessante e está disponibilizando esse material para mais pessoas, ok? Valeu e até a próxima!